boa tarde. É um grande privilégio mais uma vez para a gente estar aqui no CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. E hoje, mais uma vez, com muito conteúdo, rico em assuntos diversos, que pode ajudar você e seu negócio a continuarem transformando e atingindo resultados excepcionais. Hoje, com uma convidada mais do que especial do nosso time, Mayra, seja bem-vinda ao CNPJ Cast, é a primeira vez que você está aqui junto comigo. Mayra é a nossa contadora, mãe da Aninha, da Tatá também, né, mano? Isso aí. Seja bem-vinda, fica à vontade, se apresenta aí na nossa turma. Olá, pessoal. Como o Túlio falou, meu nome é Mayra, eu trabalho aqui na CNPJs no departamento contábil e estamos aí, né, para poder agregar nas CNPJs. Show, Mayra. Obrigado, viu, pela participação, por estar aqui junto com a gente. Hoje nós iremos falar de algo que talvez você sofra aí na sua empresa. Como ter um time de alta performance que pode te ajudar a atingir resultados que tornem a sua empresa referência de mercado. Bem, para falar sobre esse assunto e trazer muitos ensinamentos, dicas e muita experiência para a gente, não tinha ninguém melhor do que você, né, tia Sandra? É um prazer muito grande ter você aqui junto com a gente. A Sandra, que é pedagoga, magistéria, pós-graduada em todo tipo de ensino possível e ainda compõe a comissão de ensino aqui do nosso município. Seja bem-vinda. É até clichê falar para você aqui que a casa é sua, porque você nos ajudou a fundar isso daqui, acompanha a CNPJs há muitos anos. Na verdade, hoje compõe o nosso grupo dos 5 clientes mais antigos do escritório. Então, para nós é mais uma vez um privilégio muito grande ter você aqui, viu, tia Sandra? Boa tarde a todos, muito obrigada, o privilégio é meu, né? Me sinto realmente assim, feliz e orgulhosa por estar aqui num espaço que tem tudo a ver com o meu trabalho, né? O Túlio é ex-aluno, o Dejan aqui de CNPJs também é ex-aluno. Estive aqui no último evento que aconteceu no CNPJs e a gente tinha pelo menos uns 5 ex-alunos empreendedores aqui. Isso na turma dos participantes, né? Exatamente, os que estavam aqui hoje, né? Então a gente só tem que orgulhar, né? Do que a gente conquistou aí ao longo desse tempo. Tia Sandra, para nós é um privilégio muito grande ter você, até para o pessoal entender, né? Eu já tenho o meu costume de chamar de tia Sandra, apesar da gente ter um laço familiar muito próximo, mas a gente não tem esse parentesco no sangue, né? Mas é muito gratificante para mim poder usar essa expressão, porque eu cresci dentro do Castro Alves, aprendi toda a minhas primeiros educação, primeiro laço emocional, toda a estrutura ali dentro. Então, para mim, mais uma vez, é um privilégio muito grande ter você aqui. E hoje nós queremos conhecer sobre a sua história, conhecer quem é a Sandra, quais foram os desafios que ela passou, como foi essa sensação, esse sentimento, né, de deixar ali um cargo público para se tornar empreendedora. E depois a gente vai querer ouvir muito, mas muitas dicas suas aí de tudo que você fez dentro do Castro Alves, dentro desse instituto que hoje é uma grande referência para nós aqui na cidade. Então, começa contando para nós um pouquinho quem que é a Sandra, o que a Sandra gosta de fazer e como que foi esse momento antes do empreendedorismo na sua vida. Então, é um momento assim da gente lembrar com muito carinho, né, da nossa trajetória como um todo. Penso que todos que passaram aqui a mesma oportunidade passam um filme assim, né, na cabeça da gente. Eu sou a terceira filha, né, da minha mãe Eunice, o meu pai Almando. Minha mãe era funcionária pública estadual, trabalhou durante muitos anos, até se aposentar, né, como funcionária pública da Secretaria da Fazenda. E nós viemos de Sabará, né? Eu nasci em Belo Horizonte, mas a gente bem pequena, a família da minha mãe era de Sabará. E minha mãe recebeu uma oportunidade, né, de crescimento profissional e vir gerenciar, antigamente falava coletoria, né, era um setor de coletar, Secretaria de Fazenda do Estado, né, no município de Ibirité. E aí a mamãe veio transferida de lá, meu pai era funcionário da Rede Ferroviária Federal,
E nós viemos bem pequenos para Ibirité e estudei aqui, tenho tanto carinho, me encontro até hoje com algumas ex-professoras da Escola Pedro Evangelista Diniz, que eu tenho tanto carinho. Depois estudei na Escola Sandoval Soares de Azevedo, tive a oportunidade, eu convivo ainda com muitas pessoas que contribuíram com a minha formação desde pequena, e a gente tinha como opção apenas o estudo de magistério e contabilidade. Então, por um lado, a gente pode pensar assim, foi um pouco por falta de opção, que eu fiz o magistério. Num primeiro momento, talvez sim, porque há um tempo atrás a gente não tinha tanta opção, de curso para fazer, Hoje, se a gente falar que um jovem tem só essas duas opções, dá trabalho. É um absurdo, Ou eu vou sofrer como professor, ou vou sofrer como contador. Eles imaginariam assim, mas não é possível só, e não tem tanto tempo, Mas, na verdade, eu tinha desde pequena, a gente brincava, colocava as cadeirinhas assim, colocava as bonecas, e eu gostava muito de dar aula para as bonecas. E tinha influência antes, Tia Sandra? Não tenho, assim, pessoas, da área. Inclusive, a minha mãe, apesar de ter sido a grande idealizadora do Castro Alves, ela não era professora, era contadora, Mas, assim, foi uma grande motivação, porque assim, eu gostava também, eu me lembro que a gente, na minha casa tinha uma penteadeira maravilhosa, assim, a gente arrumava cabelo, ajeitava, e eu gostaria de ter sido também da área de cabelo, de cabeleireira, de salão, Aí ficava assim, aquelas coisas que criança tem, Por isso que era tão elegante, sempre. Obrigada. Mas a gente brincava, Brincava de enrolar os cabelos, colocava rolinho, Então, assim, a gente quando criança não tem muita noção, às vezes a gente quer uma profissão completamente diferente da outra, Mas a oportunidade no término, inspirado também pelas professoras, Eu tive uma pessoa que me inspirou muito, maravilhosa, que foi minha professora no magistério, foi diretora na escola, Marta Pinheiro, que eu tenho um carinho imenso por ela. Depois foi minha parceira lá no Castro Alves, nos ajudou tanto no início da escola, como coordenadora. Então, assim, são pessoas que inspiram, você fica, desejando, eu gostaria de ser como uma pessoa, se inspirando para aquela área da profissão. Então, eu optei pelo magistério, fiz com ótimos professores. Hoje a gente fala que todo mundo que trabalha na educação deveria ter tido a oportunidade de fazer o curso a nível técnico, de magistério, porque a gente aprendia mesmo muitas questões que são essenciais para a educação, E hoje não existe, já existe o curso de pedagogia, direto. E o que a gente fazia a nível técnico, claro que a educação mudou muito, mas nos capacitava a ter um olhar mais assim necessário do que o curso superior oferece, que é uma metodologia mesmo de observação, independente da questão de conhecimento, acadêmico. Legal, então, eu acho que o magistério deveria ser uma outra opção no ensino técnico. Ele agrega muito do que o ensino específico, superior. A gente escuta muito algo bem parecido com isso pensando nos contadores também, porque isso também aconteceu com a contabilidade, Antes a gente tinha o curso técnico, até 2015 ele ainda estava muito forte no mercado e estava disponível aí, e depois disso a gente já vai para o curso de ciências contábeis. E a gente de vez em quando sofre, Maia? Quando tem uma turma um pouco mais antiga, vou usar esse termo, mas que já teve a oportunidade de cursar essa parte técnica, eles já chegam com uma experiência de execução muito maior. Então acho que é muito parecido com isso que você disse. Já tem uma metodologia, já entende na prática como funciona. Aí você cai lá em ciências contábeis, não que seja um problema, muito pelo contrário, o curso superior é um benefício, claro, que essencial, que tem que estar aberto para todo mundo, Quanto mais pessoas cursarem, melhor vai ser para o nosso país, mas ainda não tem aquela prática tão grande quanto era o curso técnico. O curso técnico, 1 ano e meio, preparava a pessoa para dar aula, ou preparava para ser contador. Verdade. E aí a gente ainda sente um pouquinho essa falta também na área de contabilidade. Mas e como que vocês lidaram com isso? Na verdade, antes, senão eu vou atropelar,
Mas e aí, tia Sandra, depois que você cursou, você já estava atuando em uma escola? Você já trabalhava com educação ou não? Ou decidiu cursar, depois você acabou o ensino médio e foi trabalhar com outra coisa? Ou já montou a escola? Como que foi? Não. Quando eu estava cursando magistério, né, um tempo atrás a gente não tinha as oportunidades que os filhos têm hoje, né? Eu costumo sempre dizer da importância do quanto aonde a gente chegou não foi um caminho fácil, né? A gente não tinha tantas oportunidades, então a gente precisava muito cedo ir para o mercado de trabalho. E aí, mesmo estudando magistério, eu tive uma oportunidade de trabalhar na Prefeitura Municipal de Ibirité como auxiliar de administração. E foi uma grande experiência também, que eu adquiri, apesar de um curto prazo, né? Eu trabalhei apenas 2 anos na Prefeitura Municipal de Ibirité, especificamente na Secretaria de Saúde, talvez que ano, né? 83, 84. Então era um período assim, foi um período de muito aprendizado numa área completamente diferente, né? Eu não estava trabalhando na área da educação, que era o curso que eu estava fazendo, né, de magistério, e fui para a administração, mas foi um grande aprendizado, né? Também trabalhei com a doutora Deise, que foi um grande ensinamento para mim, né? Ficou um legado muito grande de pessoa determinada, que é muito do que eu tenho, eu vejo assim, né, como uma pessoa séria com o que faz, comprometida. Foi uma secretária assim, fantástica, né, exemplo de determinação, queria sempre o melhor para o município, usando tudo com muita consciência e o meu trabalho era muito diretamente ligado a ela. Então, né, lidar com verbas, com investimentos para os postos de saúde no município, que na época eram 9 só, o município era bem menor, né? Hoje Ibirité é tão grande, a gente nem conhece tudo, né? Mas então eu trabalhei com muita determinação e esse meu desejo foi mesmo, antes da minha empresa, eu tinha a mesma determinação no trabalho público. E foi um grande aprendizado, porque realmente quem quer faz, né? Que legal isso. Em qualquer setor. Legal. Antes da gente entrar na sua história como empreendedora, tia Sandra, eu acho que eu consegui sentir assim na sua fala algo muito legal. Que você cita a Deise agora, né? Uma pessoa e tanto, com certeza, na sua trajetória profissional. Há pouco você citou a Marta, a professora Marta, e também citou com muito carinho a avó Eunice, né? A sua mãe. Então, a gente vê como que hoje, para a gente criar um bom profissional, transformar em boas pessoas como um todo, e, consequentemente, para aquilo que a gente está falando de negócios, de resultados, e para que essas pessoas atinjam esses níveis, a gente ter pessoas que nos acompanham, ter mentores, ter pessoas a serem copiadas, é um fator muito importante, né? Como que você vê isso na sua trajetória profissional como um todo? Além delas, teve mais alguém que participou diretamente nessa fundação da Sandra, ou foram pessoas que vieram agregando menos do que elas, mas eu tenho certeza que pessoas passaram. Como que é isso? Como que na sua visão você pode já deixar esse ensinamento pra gente? Com certeza, a gente vê, né, e até pela minha trajetória mesmo hoje como diretora escolar, a gente vê que o aluno quando está ali, ele não tem noção da importância da influência daquelas pessoas, né? Inclusive com muita capacidade assim de influência positiva, mas com autoridade, não com autoritarismo, né? Foram as pessoas que eu tive, todas com muita autoridade, que a autoridade transfere segurança, né? Então, quando você tem um líder ali que ele e é claro que isso, né, com os paradigmas, isso vem mudando, né? Você precisa ressignificar a sua postura de autoridade, nunca autoritária, mas sempre com autoridade. Isso transmite segurança para aquela pessoa, seja aluno, seja liderado, porque ele confia, né, que mesmo com dificuldade você vai vencer. Então eu tenho essas inspirações que eu citei, mas várias outras, né? As minhas professoras da primeira série, todas eu tinha uma admiração, que eram pessoas assim, conceituadas de fulano é a melhor professora, né? Tive a professora Zita, a professora Maura, né? A professora Nair, né? Como, né? A dona Nair. Então são pessoas assim que marcam, a gente não esquece, né?
aquelas boas pessoas que passaram na vida da Pessoas gente. de grande importância na vida dela, né? E são pessoas que você vê, foram boas mães, foram bons profissionais, formaram com dignidade, com aquilo. Então, assim, o exemplo realmente ele é determinante, né, para qualquer área que a pessoa vá atuar. Se tiver bons líderes, boas inspirações, o potencial da pessoa é realmente assim mais fácil, né, dele seguir. E eu penso isso, que na verdade a minha primeira experiência não foi de educação, mas eu soube aproveitar assim essa parceria, essa liderança que eu tive próxima, que eu sinto assim, que eu senti desejo de copiar, né, de me inspirar, né, como profissional. E que legal isso, e como que foi? Porque tão satisfeita, se inspirando ali, no caso, na DES, talvez uma posição que, se a gente fosse olhar hoje para o mercado, é difícil de conquistar, ser o braço direito de uma secretária do município. Pensando nisso alguns anos atrás, eu acho que era mais difícil ainda, né? Você nova, muito jovem, né? Acredito que no primeira profissão. 18 anos. Então, primeira experiência profissional. E como que foi a oportunidade de aí sim começar o ensino infantil, começar o instituto? Como que surgiu isso? Como que foi? Porque tava legal no trabalho, né? E aí? Que falou assim, agora você vai dar aula, não é boneca mais, agora vai ser os neném já, as crianças. E é muito interessante mesmo, né? Porque a gente tem que ter gratidão por toda a experiência que a gente tem, né? E eu acho que isso é que o jovem também precisa entender, que a gente precisa começar com todas as oportunidades, mesmo que não seja aquilo que eu esteja sonhando, porque você se inspira naquilo para almejar algo melhor, né? Então, quando eu comecei como auxiliar de administração, por exemplo, em apenas 2 anos eu consegui conquistar o maior espaço que eu teria como administradora, né? Fui tendo promoções dentro de poucos meses. Num período, inclusive, a Deise teve que se afastar, né, em licença maternidade. Ela não quis que nenhum médico, nenhum outro profissional da formação da saúde ficasse no lugar dela. Eu fiquei interinamente, né? Então, para uma pessoa que tinha 19 anos de idade, né, claro que tinha toda a assistência dela para assinar os documentos, algumas coisas imediatas, mas da parte administrativa e burocrática, né, que não dependeria da formação como médica, eu fiquei. Então, quer dizer que eu surpreendi né, consegui corresponder ao que o cargo necessitava para uma gestão. Então, eu tinha tudo para ficar, para crescer, às vezes me inspirar, né, na formação de administradora, mas a minha mãe tinha um grande desejo. Minha mãe aposentou-se relativamente nova e queria montar alguma coisa, que ela já estava prestes a se aposentar. Então nós éramos 3 irmãs, né? Eu tenho as irmãs Jaqueline, Eliane e eu, mulheres, e o Luiz Carlos, homem. E a mamãe falou assim, eu gostaria de montar uma escola infantil, porque Ibirité na época só tinha, né, apenas a escola infantil Girafinha Feliz, né, da querida Dinamarca, que também tive um período tão bom, tão saudável de convivência com ela como colega de trabalho, assim, né, na mesma área. Infelizmente, né, no período da pandemia, a escola encerrou o ciclo, mas também acho que ela encerrou de cabeça erguida, porque prestou muito tempo, né, de trabalho ao município de Ibirité e precisa usufruir da vida ainda, né, com tanto trabalho. E aí, na época, só existia a escola. Minha mãe falou, não, vamos montar uma outra, porque Ibirité já precisa, né, de uma outra escola que ofereça também. E a gente começou com a educação infantil, então eu larguei o trabalho da prefeitura para assumir esse ideal da minha mãe, né? Ela fundou a escola no ano de 1986. Então, eu comecei no primeiro ano, a gente só tinha crianças de 4 e 5 anos, a gente não tinha alfabetização no primeiro ano. Tivemos uma pessoa também determinante para o nosso trabalho no ano de 1987, que foi a Maria José Guimarães. Tenho uma vontade de me encontrar sempre com ela. Em algumas épocas eu tive alguns contatos, mas depois perdi, de BH. Uma inspiradora educadora, ela era coordenadora pedagógica, né, que falava na época, era supervisora, né, na Escola Pedro Evangelista Diniz.
E a minha mãe, como a conhecia, porque ela era vizinha nossa lá, perguntou se ela não poderia nos ajudar. Ela foi, assim, um outro referencial para mim como profissional. Que legal isso, hein, tia Sandra? Né? E aí ela foi, no primeiro ano de alfabetização, eu fui a professora alfabetizadora, já tinha terminado o curso de magistério, mas nunca tinha alfabetizado, nem ido para uma sala. E me via assim uma pessoa, sabe o que é engolir livros e buscar desafios para aplicar? Deve ter sido experiência e tanto, né? Conhecimento, né? Para repassar o conhecimento. Exato, porque a Maria José, ela falou, não, vamos trabalhar com a metodologia, o método global de contos, né? Na época era um método bem conceituado, e aí a gente fez história, né, na escola, porque aí ela nos indicou um livro que chamava Luninho, Meu Amigo da Lua, e os alunos todos que estudaram nessa época tinham um carinho imenso pelo Luninho, porque ele era um personagem lunático, né? E na época foi muito famoso aquele filme do ET, o Extraterrestre, né? Que é um filme que eu assisti milhões de vezes. E me inspirei muito no filme, que ele era tão maravilhoso, eu dei vida ao material didático para ele ser significativo para o aluno. Então, não foi um livro sem vida, apesar da história ser legal e repetitiva, porque o método global de contos, ele parte da criança memorizando um texto, né, pequenos textos, e isso que foi o que a Maria José na época falou assim, olha, o livro do Luninho são textos curtos, pequenos e interessantes. Então, eu dei vida para esse material, me lembro como se fosse hoje, pesquisei e achei tanta coisa, fui enriquecendo. Algumas coisas no próprio material do professor indicava contar a história, né, da lua, uma história do queijo, do rato que queria subir no telhado achando que a lua era queijo, umas coisas assim que enriqueciam o material, mas eu fui criei máscara do personagem, fiz o personagem articulado, com pernas, com tudo, os meninos ficavam sonhando para o sorteio de levar o Luninho para casa. Então a gente deu vida, fiz painéis grandes, a criança entrava na cena do livro. Ela vivia o livro. Realmente, ela vivia o livro. Então, assim, eu me descobri uma pessoa que fui além, num primeiro ano de experiência como alfabetizadora. Puxa, então, me isso trouxe uma inspiração assim, de aqui está pronto, é maravilhoso, né? A autora, né, nem sei se ela ainda é viva, Elisa Barbosa Campos, você vê coisas que marcam a vida da gente. Tomei um amor pela pessoa. Talvez nem planejado lembrar do Luninho hoje, mas a gente combinou, agora lembrou até do nome da autora. É verdade. E a Elisa, assim, o material foi fantástico, ela pensou em tudo, sabe? Ele tinha o manual do professor, falava assim, se possível, faça isso, faça aquilo. Mas eu fazia, além daquilo, eu inventava outras coisas. Aí passava o filme do ET, os meninos ficavam encantados, né? Para poder descobrir o que ia acontecer com o Luninho e tal. Então, enfim, foi um início muito produtivo e eu fui alfabetizadora e tomei um amor por esse trabalho, né? Que eu amo, né? Me especializei em alfabetização e letramento, porque é um cargo-chefe da escola. Se você faz um trabalho de base bem feito, ele é sucesso garantido, né? Que legal isso. Então, que visão de longo prazo, né? Porque o aluno entra hoje no Castro Alves com 2 anos, 3. 2. E dentro de toda... Você vai contar pra gente como foi essa evolução, mas fica até seus 16, 17 anos, né? 14, né? Alguns com 15. É porque ele vai até o ensino fundamental. É o ensino fundamental 2, Entendi. que é o 9º ano. Ah, legal. Então, olha para você ver, é uma construção de um ativo para a escola. Sim. E depois você vem em eventos como você vê aqui, encontra outros em outros lugares e vê esses ativos aí realizando outros ativos, né? Exatamente. Né? E, tia Sandra, como que foi essa virada de chave para você ali? Porque você se encontrou, né? Foi algo marcante, né? Até hoje você está aí nessa trajetória. Eu acho que não tem nem como você pensar em um arrependimento, deve passar longe disso. Mas como que foi esse sentimento, essa sensação? Porque deve ter dado uma certa incerteza, deve ter dado uma certa insegurança, apesar de toda a garantia que você tinha junto com sua mãe, com todas as pessoas que estavam ao redor. Mas o que passou na sua cabeça? Você falou assim, não, eu vou escutar minha mãe mesmo e vou para uma escola? Ou foi porque ela queria que você fosse? Porque você via uma profissão ali? Como que foi isso? Eu penso que mais foi questão de oportunidade mesmo, né?
Porque quando você vê assim, você termina um curso, né, como eu falei, o curso de magistério anteriormente, ele te dava uma bagagem boa, né? Então você ficava querendo ver ali na prática aquilo que você viu na teoria, né? Então, com a ideia, né, de que a minha mãe, que a Eliane, minha irmã, também havia feito magistério, de que ela montaria essa escola, né, não tive dúvida, porque era a oportunidade que eu tinha de investir no curso que eu estava recém-formada e que era, apesar de que a gente não tinha visão assim de que a gente teria uma grande responsabilidade, um longo caminho pela frente, né? Porque é muito nova. Quando a gente começa, talvez a gente seja mais aventureiro mesmo, né? Você vai imaginar assim, vou sair de um trabalho que eu estava prosperando. Se tornou já tinha lá também, mãe? Né? Eu já tinha um salário certo, já tinha uma progressão que eu podia crescer, mas optei por, né? Porque todo início de empresa é muito dolorido, né? Nós vamos querer saber disso daí. Porque eu nem me lembro, assim, em termos financeiros, né? Do que seria, porque minha mãe que administrava a parte financeira e eu fiquei ministrando aulas. Mas, assim, é desejo mesmo. Eu acho que é aquela vontade de colocar em prática o que eu sonhei quando criança, né? Que, eu gostaria de ser professora, eu dava aula. É uma realização mesmo, né? Então, depois de ver toda essa trajetória, tia Sandra, eu queria que você contasse pra gente como que foi você assumir a escola, né? Porque a gente tá muito próximo, então eu lembro que antes de Castro Alves a escola teve outro nome, né? Eu particularmente sou apaixonado por esse nome, ainda lembro, né? A gente ainda tem foto lá no muro pintada a Cinderela e o Príncipe, né? E a gente pequenininho, menor ainda, né? A gente já é pequeno, menorzinho lá, bem criancinha. E nesse momento você já estava gerindo a escola. Quando que foi o momento que você passou, de fato, a tomar a direção, pegar as rédeas ali da escola e tomar as decisões que hoje compõem o Castro Alves? Como que foi essa trajetória sua? Então, aí tendo em vista esse trabalho que a gente teve sucesso, né, na alfabetização dos alunos e que os meninos, no término do pré-escolar, estavam bem preparados para o ensino fundamental, os próprios pais ficaram, vocês deveriam estender, a escola podia ofertar a primeira, quarta série, né? Na época chamava assim, depois mudou, né? Hoje primeiro ao quinto ano, né? E mudou nem tem muito tempo, né? Tem já alguns anos, né? Porque, na verdade, a educação infantil antes era, né? Algumas escolas têm nomenclaturas diferentes, mas as crianças de 2, 3, 4, 5 anos, elas são da creche, né, da educação infantil. E aí, a de 6 também chamava pré-escolar, né? Aí depois o governo mudou a lei, colocou como responsabilidade do município a educação infantil e para o estado o ensino fundamental. E mudaram a nomenclatura do pré-escolar para primeiro ano. Então, como o pré passou a chamar primeiro, o primeiro passou a chamar segundo, terceiro e assim por diante. Mas era série e passou a chamar ano. Né? Não foi só então, por trás disso, não foi só uma mudança de nome, né? Foi uma mudança de uma lei, de uma estrutura. Tudo. De uma didática de ensino, né? Tudo, né? Com mudança. Houve muita dificuldade dos pais entenderem, né? Porque a criança continuou a mesma, com a mesma idade, com as mesmas demandas e desafios. A legislação se adequou, mas o que a criança aprendia com 6, aprendia no aprendia no primeiro ano, só que chamava primeiro ano. Então trouxe uma confusão, porque o pai achava que a criança no primeiro ano já tinha que ler, né? Mas sendo que o primeiro ano é o antigo pré-escolar. Então, a gente vê assim, que essa mudança, de uma certa forma, foi boa, e aí a mudança da escola impulsionou a mudança do nome. Por quê? Uma criança, né, que a escola, né, como você falou, o nome realmente era muito simpático, né? Eu, particularmente, também amo assistir 500 mil vezes a história da Cinderela e o Príncipe. E a minha mãe, como era muito inspiradora, assim, muito criativa, ela que escolheu o nome da escola. Vamos colocar o nome Escola Infantil A Cinderela e o Príncipe. Que além de ser um clássico maravilhoso, ele contemplaria os gêneros, né? Feminino e masculino, o objetivo de que
as meninas se sentiriam as princesas, os meninos, né? A Cinderela e os príncipes. E ela fazia mesmo, fazia fantasia no período dos eventos, né? Ela se encontrava com o aspecto social da escola, né? Então, gostava muito das festas, de organizar isso. E aí, com a extensão de série do primeiro, porque a gente tem uma autorização de funcionamento da educação infantil, da Secretaria de Educação, para trabalhar com a primeira e a quarta série, era uma outra autorização. Então, tinha que fazer todo um processo muito mais rigoroso, né? Para estender. E aí a gente optou por estender um ano, cada ano uma série, né? Para não começando de primeira a quarta. Pegamos a turma que estava encerrando o pré-escolar, foi para a primeira série, depois no outro ano na segunda. E com isso a inspetora, ao ir à escola, também a saudosa Esther, que foi uma pessoa maravilhosa também, que muito nos ajudou no início da escola, ela, como inspetora, foi lá e falou assim: olha, infelizmente o nome não pode permanecer Escola Infantil Cinderela e o Príncipe. Você vai trabalhar com ensino fundamental, tem que ter um outro nome. Aí a minha mãe escolheu, novamente, Castro Alves. Primeiro, que é uma referência realmente como um poeta, que tem uma história tão linda aí, né, no nosso país, o baiano, mas a nossa família, eu tenho no meu sobrenome Alves de Castro. Então, ficou o Instituto Educacional Castro Alves, aí passou, né, da educação infantil para o ensino fundamental 1 também. Quando que foi isso? Que ano que foi, você lembra? Então, foi no ano Fala aí. deixa eu ver aqui, não, sabe por quê? Nós temos duas mudanças de data, né? 1992. E nessa época você já estava na gestão ou ainda era a Varonice que estava? Não, eu estava já, né? Porque a mamãe, na verdade, ela administrava a parte financeira, né? Mas só contábil. E aí eu, além de dar aula, eu fazia o trabalho, né? De apoio lá pedagógico, junto com a Maria José, né? Que era essa coordenadora. Eram pouquinhas turmas, né? Tinha uma turma de 4 anos, uma de 5 e a do pré-escolar. E nessa época você estava com quantas pessoas junto com você, Jéssica? Então, nós começamos com pouquíssimas, né? Era uma professora da educação infantil. Lembro, né? Como marca, né? A gente lembra as saudosas pessoas. Saudosa Dilma, professora Dilma, né? Que até tia aqui do Marco Túlio, irmã do Djalma, que foi uma pessoa fantástica, alegre, empolgada, né? Era um par perfeito para a mamãe, que ela gostava de pessoas assim, muito animadas, né? Professora Ivanilde, me encontrei com ela outro dia, em BH. A hora que ela me viu, ela falou: Sandra, eu não acredito. Ai, que saudade que eu tenho. Como sua mãe era maravilhosa. Eu falei: nossa, tem que voltar lá na escola e tudo, né? Tivemos da família Michel, várias professoras. A Vânia trabalhou, a Vanice. A Viviane foi uma professora. A Viviane até foi assim, né? Foi Bem depois, mas ficou muito tempo e foi minha substituta na alfabetização, né? Quando eu fiquei definitivamente só na administração, ela foi uma alfabetizadora por muitos anos na escola e fez um trabalho também fantástico, caminhou muito com a gente. Então a gente lembra com detalhes assim as pessoas que nos ajudaram lá, né? Nesse início, que foram, eu falo sempre assim, toda oportunidade tem que ser bom para ambas as partes, né? Para a escola foi bom, a escola cresceu, se desenvolveu, mas o profissional também, né? Porque quando a gente começa assim, com pouca experiência, mas a determinação é o essencial, né? Como eu falei, se eu alfabetizei no primeiro ano, inventei tanta coisa, que aquilo estava assim, naquele desejo, né, de realizar. E foram pessoas assim que eu sempre encontrei, né, na escola. Então a gente foi começando praticamente com 4, 5 professores, aí foi aumentando, né? Depois, para a primeira turma do primeiro ano do ensino fundamental, foi quando a Marta Pinheiro começou como coordenadora. E aí foi aumentando outro professor, né? A professora Isabel, aí a gente pegava pessoas experientes, né? Foi quase um degrau, né? Foi subindo, vamos aumentando o pessoal. E isso, foram aumentando os colaboradores, né? E a escola foi dando certo, né? Depois foi aumentando, aí quando chegamos lá, né, na quarta série, aí ficava bom, aí quarta série terminou, aí vai o aluno para outra escola, né? E como que foi essa decisão? Depois de ter passado pela primeira mudança, de deixar o ensino infantil, só o ensino infantil, passar para essa primeira etapa aí até a quarta série, hoje 5º ano, e o que motivou vocês a continuar
ainda até o 9º ano, né? Na época, 8ª série, agora 9º ano. Então, inclusive, a gente demorou até um pouco, né? Porque em 86, então, que a gente fundou a Escola Infantil Cinderela e o Príncipe. No ano de 1994, a gente abriu o Ensino Fundamental 1, depois no ano de 2000, a gente abriu o Ensino Fundamental 2, né? Então, foi assim, gradativo mesmo para essa adaptação e tudo, que foi assertiva, né? Porque além da gente não ter feito um investimento a médio prazo, que você tinha ali, né? Eu me lembro quando nós começamos a primeira, não, foi a 5ª série, da 5ª série, que hoje é o 6º ano, a gente tinha 9 alunos só. Poxa vida. Né? Que é um muito desafio, né? Muito desafiador. Porque nesse momento, vários professores diferentes, né? Isso, né? O custo era, você saía de 1 para 6, 7. Né? E felizmente, né, para muita alegria e muito orgulho, eu tenho vários professores dessa época lá na escola. Que legal, Jéssica. Né? Olha que trajetória, né? Começaram junto conosco, com todas as dificuldades. Olha, nós temos poucos alunos, né? E realmente era um professor para cada área. Então, para você sobreviver, né, você fazer 6º, 7º, 8º e 9º, corria risco de ter turma 1, 2 alunos, é inviável, né? Então, a gente começou no primeiro ano, assim, com 9 alunos só, e depois as coisas foram... Porque aí aquele pai do aluno lá do 4º ano já ficava assim, agora a escola tem sequência, então não vou tirar meu filho, né? Mas todas as duas decisões de estender partiram dos pais, que é o que nos alegra porque confiavam no trabalho, né? Via assim, não, trabalho tão bacana, não queria tirar meu filho daqui. Você deve estar segurando as pontas lá para não ir pelo ensino. Realmente. Mas, deve estar segurando. Não, com certeza, com frequência, né? É falado sobre isso, mas não, você deveria montar o ensino médio, né? Há pouco tempo mesmo nós tivemos a feira literária, teve um pai dizendo isso lá. Nossa, não, agora daqui a pouco é o ensino médio. Mas a gente, né, com o espaço físico que nós temos na escola, não nos permite. Porque o ensino médio, ele tem uma carga horária muito mais extensa, principalmente agora, né, com a nova BNCC, o novo ensino médio, ele é muito mais extenso, uma carga horária bem grande, e aí praticamente um aluno precisa ficar 2 turnos, né? Os 2 turnos na escola, né? Então a gente, como não tem tanto espaço físico, a gente teria que fazer escolha. Aí pensa, não, mas aí vamos construir, vamos arrumar, né? Quem sabe? Quem sabe? Né? Que bom. Já tem muitos anos. Que bom que tá frente, pensando, né? Né? Tá dentro dela, né? Ela tá pensando. Jaciana, agora que a gente já conseguiu ver assim, muito, né, sobre a sua história, saber de muita coisa que envolveu, que te influenciou e trouxe você nesse momento, né, o Castro Alves hoje com 36 anos após a sua fundação, e pra mim que estudou lá, vê isso de perto, ter você como nossa cliente, a gente sente que é uma referência muito grande, e pro pessoal que está nos ouvindo, se não conhece, procurar saber, vai sentir essa referência. Eu queria ouvir de você assim, como que foi essa gestão, como que foi transformar essa educação, esse sonho da educação infantil, toda aquela empolgação sua, né, em transformar a vida, dar vida a um livro na educação infantil e trazer isso para a escola, transformar a escola em uma referência dentro do nosso município, não só dentro do nosso município, né, acho que está dentro de todos os demais municípios que nos cercam como uma grande referência. E como que você levou isso para que essas pessoas que, desde 2000, quando você tomou a decisão de começar novas atividades, novos desafios, completando aí 22 anos com você. Então, falando aí dessa gestão, a gente já começando a falar um pouquinho de um time que nos ajuda a ter essa referência. Como que você enxerga isso? Quais foram os desafios, os erros, os acertos que você passou nesse momento? Então, realmente os desafios são muitos, né? Na verdade, eu sempre falo assim, o aluno principalmente, né, vê a escola nessa situação, pensa assim, foi tudo fácil, né? Nada foi fácil, né? E grandes desafios em todos os aspectos, como qualquer outro setor. Mas eu acho que a influência positiva, assim, de pessoas que vestem realmente a camisa, pessoas também que amam a educação, no meu caso em específico, né? Educação não é para quem quer, não é para quem pode, é para quem quer realmente, né? Porque
Porque capacitação todo mundo tem. Quando a gente contrata todo profissional, né? Você olha o currículo, currículos fantásticos, mas às vezes a pessoa não está preparada para se dedicar, né? Não é só a escola particular, qualquer rede, né, de ensino. A educação, ela precisa estar assim, aquele brilho no olhar. Então eu fui assim muito abençoada, que os profissionais todos que passaram, vários que passaram, saíram ou talvez por outras oportunidades, para crescimento, né, ou para mudança de profissão, mas todos muito bons profissionais, mas a grande maioria não estão lá, né, conosco. Não é tão rotativo. Temos, né, todos que têm uma grande história. Então eu vejo exemplo. Né? Eu costumo dizer assim, a equipe, a gente inspira as pessoas, né? Eu sou de botar a mão na massa, né? Sempre, desde que a gente já passou por inúmeras situações e necessidades, né? Da gente botar a mão na massa mesmo. Então a gente fazia de tudo na escola, eu já fiz de tudo, né? De auxiliar na sala, de ajudar no recreio, de olhar isso. Hoje eu estou mais na gestão mesmo, né? Na minha época lá de primeiro ano, todo mundo morria de medo da tia Sandra. A tia Sandra faltava algum professor, na época era a tia Maísa. Isso. Na verdade a Maísa era supervisora, né? Isso. Aí faltava uma professora, aí você tinha que escolher, era a tia Maísa ou a tia Sandra. Ai. Mas está vendo? Como que é referência assim, de autoridade, como se assim, nossa, a pessoa vai para a sala e né? Isso vai deixar tudo organizado. Tem que ficar certo, né? A gente, e se eu parar pra pensar, eu não consigo vir na minha mente, eu tinha mais estressada com os alunos, agora as outras pessoas eu lembro xingando, né, corrigindo a gente ali. Mas vocês, apesar de toda a situação, essa referência é fantástica mesmo. Né? Mas eu acho que isso é importante porque os líderes, eles inspiram, né? E é como eu falei, eu vejo assim, as inspirações que eu tive foram sempre de referências assim, de autoridade. Eu acho que você precisa inspirar confiança. Eu faço isso, faço bem feito. Falei, peraí, pode deixar o mesmo pé. Corto, eu faço, vou lá, faço isso. Se aconteceu qualquer coisa, não fica escolhendo o trabalho, né? E a gente, quando passa por todas as experiências, a gente está pronta, né? Eu até hoje subo escada, desço escada, pré-cartaz, faço isso aqui se precisar. Então, o legado que a gente deixa, todo mundo se inspira, porque fala assim, até ela faz, né? Não que eu seja melhor, mas né? Pela posição que hoje eu estou, que eu não precisaria fazer e faço. Então, eu sempre fui assim. Que legal. Né? E eu percebo isso, as pessoas fazem porque a gente faz. Né? E aí elas até brincam assim, falam assim, tem um padrão, Sandra. Castro Alves. Isso deve ser ótimo de escutar. Mas eu acho bom, mas por um lado eu já mudei um pouquinho, porque por um lado eu falei assim, nossa senhora, acho que eu sou muito criteriosa em algumas coisas, né? Se você cortar e fazer colorir aqui fora do contorno. Mas eu tô para dizer que tem gente lá que ficou maior do que o padrão Sandra Castro Alves. Se inspirou e ficou acima, né? 20 anos junto, Então, assim, mas é um legado que a pessoa via assim, olha, dá certo é por isso, porque você tem que querer o melhor, né? Você tem que fazer com vontade, com desejo. Eu nunca faço nada esperando resultado, né? Apesar que é lógico que qualquer negócio é negócio, mas eu não faço. Eu faço porque eu vejo que aquilo vai ser bom. Tenho uma ideia, falei, vamos fazer isso, vamos. E todo mundo abraça a causa. Então, inspirar é realmente ousar em alguns momentos, né? Você tem que postar que vai dar certo. Tia Sandra, eu sou muito apaixonado pelo propósito que vocês têm e confesso que há pouco tempo que eu vi esse propósito explícito, né? Escrito de uma forma que hoje está muito comum as nossas empresas fazerem. Mas vendo isso já atuando na prática durante muito tempo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse propósito do Castro Alves hoje. E como que está sendo esse desafio para você, né? Nesse novo mundo, depois pós-pandemia, essas situações que você passou, como que foi aplicar um propósito que é tão bonito, com tantas dificuldades que você teve nesses últimos anos? Porque esse propósito ele já vem desde quando a escola se iniciou, talvez não tão estruturado com as palavras que a gente tem hoje, mas nos anos que a gente passou aí de grande desafio ele já existia. Como que foi isso? Conta pra gente qual é o propósito, acho que o pessoal ficou curioso. Conta qual é o propósito, depois conta como
que você tem lidado esse pós-pandemia e durante a pandemia para aplicar esse propósito na prática? Sim, na verdade, como eu contei lá no início, né, que a gente começou com o método global de contos, e a educação, como tudo, mudou muito rapidamente, né, e que bom, que a educação hoje é completamente diferente. Então, outra coisa que eu acho importante e acredito são as parcerias, né? Então, a partir do momento que a gente viu que o método global de contos funcionava e tudo, mas o mercado da educação foi mudando e se apresentando, né, como uma teoria muito mais atual, mais assertiva na prática, né, que eu trago dentro da linha construtivista, surgiram algumas parcerias e a gente tem já há quase 20 anos parceria com o Sistema Positivo de Ensino, né, que é uma referência no país, que tem também mais de 40 anos de experiência e é uma parceria que impulsionou muito a nossa instituição. Por quê? Uma empresa sólida, com grandes pesquisadores, toda uma bagagem por trás, para que a escola acompanhe as mudanças educacionais, né? Não só pelos materiais, mas pelo apoio que a gente tem, pelas modernizações todas. E aí, desde que a gente passou a utilizar o material do Positivo, nós não trabalhamos mais com o método global de contos. A gente passou a trabalhar com a linha construtivista socio-interacionista, que é um trabalho pautado nas vivências que o indivíduo traz, porque a educação mudou e realmente há um tempo atrás parecia que o aluno ia para a escola, não sabia nada e ele ia aprender lá. Não, dentro da linha construtivista a gente trabalha desde os 2 anos de idade, né? A criança, desde que ela nasce sabendo. Pronta para aprender qualquer coisa. E sabe muito, né? Ela não chega na escola com 2 anos e não sabe nada. Sabe muito, inclusive para nos ensinar, né? Verdade. E o método, quando a gente aplica um método, ele é uma receita, né? Eu tenho início, meio e fim e uma turma específica. Eu vou aplicar esse método aqui. Então, ele era aplicado apenas na turma de 5 anos, de 6 anos. E as outras turmas a gente desenvolvia várias habilidades e tudo. Hoje não, a educação é desde os 2 anos de idade, você alfabetiza, você ensina, você aprende, o indivíduo raciocina, né? A gente tem falado tanto protagonismo educacional. O indivíduo é dono da própria aprendizagem. Então, é tudo muito investigativo, de observação, de mão na massa, misturado com tecnologia. E aí a educação, né, começou lá, né, que há 20 anos que a gente tem essa parceria, mas hoje, especificamente, né, talvez uns 3 anos atrás, porque a pandemia, vamos dizer que com os 2 anos, a gente parou um pouco em alguns aspectos, mas até uns 3 anos atrás a escola já era isso, né? Uma mistura de tecnologia com o respeito a esse desenvolvimento do aluno, protagonismo e tudo mais, e o menino aprendendo, e uma educação assim maravilhosa. Hoje na educação a tecnologia tem uma importância muito grande, muito, né, Sandra? Grande. Porque não tem como que você vai desvincular, né? E aí a educação estava falando muito de tecnologia, de inúmeras questões, mas o divisor de águas, assim, foi a pandemia, porque, na verdade, quem não estava preparado teve que ficar, né? Ou ficava saindo do mercado também. Realmente. O que a gente viu de empresas educacionais saindo do mercado porque nem pensava nisso, achava que nunca ia mudar, né? E todos nós passamos muito aperto, né? E como eu falei, eu sempre fui assim, bem determinada e ousada em algumas questões, né? A gente antigamente usava mimeógrafo, né? Eu tenho, inclusive, com muito carinho, não desfaço, não impresso, né? Tá lá. Um acervo. Um acervo. Comprei o primeiro mimeógrafo que nós tivemos na escola, eu comprei usado. Você tem ele até hoje? Tenho. Né? Comprei no capricho, né? Nós vamos ter que montar um museu casual. Mas assim, é todo um carinho que você tem pelas coisas que você foi conquistando, né? Porque no início eu fazia o mimeógrafo, usava mimeógrafo emprestado da Secretaria de Educação da Prefeitura de Ibirité. Eu ia lá,
fazia as Na minha minhas época, né, aquele matrizes. cheirinho de álcool. Fazia cuidadosamente, tudo maravilhoso, assim, riscadinho, certinho, as matrizes, todas no extenso, que chamava, né? Aí eu ia lá na Secretaria de Educação, na época funcionava, onde era a quadra e foi demolida, e hoje é o Teatro Municipal, né? Aí era pertinho ali, né? Eu ia a pé, levava as coisas, imprimia, emprestado lá no setor da prefeitura, no primeiro ano, porque a gente não tinha. Imprimir é ótimo, né? Alguém... Imprimia não. O empreendedor que escuta a gente falando em imprimir, que tem 25 anos lembrar de ele, não sabe o que é. Não sabe. Aí ia lá, rodava assim, na mão. E era uma impressão mesmo, né? De fato, uma impressão, né? Só não é o que a gente tá comum, né? Você aperta e sai 200 folhas. Mas é o que ela falou, um cheirinho de álcool assim, gostoso, né? Aí, passado alguns anos, eu ousei, aí comprei um usado, na época, no Barreiro, achei numa loja lá que dava manutenção. Ele não tinha bandeja para receber o papel, ele era tipo uma sucata, assim. Aí, o meu marido fez essa adaptação desse mimeógrafo, né, o Richard, para agradecê-lo, né, todo o apoio, sempre que ele me ajudou lá desde o início, e aí todo mundo focado, com desejo, aí de ajudar, né, aí foi a maior sensação, comprei um mimeógrafo, mesmo que usado, né, aí eu tinha o próprio mimeógrafo, depois de um tempo comprei um novo, né, era até amarelo, tem ele lá. Aí, passado um tempo, eu falei, não, gente, nós temos que modernizar, né? Não me lembro bem em que data, depois eu vou até precisar me anotar isso melhor. Talvez seja lá no ano de 94, quando a gente começou com a primeira série. Eu desejava assim, que a gente tivesse o melhor possível. E comprei uma máquina de xerox. Na época a gente comprava, era leasing. Pagava aquilo a vida inteira, né? Caro pra danar. Caro demais. Muitos juros, né? E mesmo assim, eu falei, não, mas não. E o espaço que ocupava? Uma máquina grande, né? Da Xerox mesmo, que não tinha outras copiadoras, né? Era só a marca Xerox. E aí, daí eu fui sempre usando, falei, não, nós temos que, né? Não parei, né? Sempre em busca de inovação, né, Sandra? Sabe, tudo que puder ser de melhor, né? Dentro da condição, assim, nunca pensando assim, tem que ficar guardando dinheiro, não, vamos investir. Então, eu penso que isso é um grande diferencial, porque quando você se propõe a fazer alguma coisa, você tem que procurar o melhor, né? Sacrificar, buscar, ter essa alegria, assim, de prazer, né? E que eu falo tanto hoje com tantas pessoas que eu tenho oportunidade, da gente ter prazer e orgulho, mesmo na dificuldade, porque a gente sabe que a gente vai vencer, né? Nem tudo é fácil. Nós somos de uma época, né? Que os filhos, hoje, as gerações, têm muitos privilégios que a gente só teve quando adulto. Nem sonhava em ter, né? Não é? E às vezes até acham um absurdo. Como é que pode isso hoje, né? Nem eu faço isso hoje. Você pensa bem, eu fui dirigir, tirar carteira, eu acho que tinha 25 anos de idade, ou 26. E quando foi teu primeiro carro? Né? Se você tirou carteira com 25, foi teu primeiro carro, deve ter demorado um tempo. Então, Hoje, um jovem de 18 anos já tem um carro, né? dirigir. Então, claro que tudo mudou, que bom, que ótimo, mas isso não é essencial para a gente ser bem-sucedido, né? Determinação, coragem, ousadia, né? A gente tem que ter. E é legal você falando sobre isso, né? De determinação, dessa ousadia e dessa inovação que você trouxe, que antes da gente ter esse papo, você mandou pra gente ali algumas coisas, né? E eu nem imaginava o tamanho da lista dos diferenciais que hoje já está atuando dentro da escola. Eu sabia que a escola tem ali o sistema positivo, o Zoom Education, sabia ali que você já estava trabalhando com o sistema bilíngue, mas é muita coisa, tia Sandra. É muita coisa, tem coisa, tá aqui no telefone, tem coisa que eu não sei nem falar. Os meninos hoje em dia vão sair pós-graduado lá de educacional, você tá doido. Mas essa nova demanda traz isso, né? Porque assim como a educação hoje é muito específica, né? Você se especializa em cada área, a gente ter o material do positivo é fantástico, né? E dá conta de tudo que o aluno necessita em termos acadêmicos das áreas do conhecimento. Mas, dentro dos projetos todos, né, necessários para esse protagonismo, para essa atual educação, a gente precisa, né, dentro da própria lei, que tem como obrigatoriedade a gente trabalhar o desenvolvimento socioemocional, né? Aí a gente pensa assim, é só você falar de vez em quando, ter uma palestra, sim,
profissionais ótimos, né? A gente tem alguns profissionais que nos auxiliam, psicólogos, palestras, mas esse ano, por exemplo, a gente fez uma parceria com o material didático que chama Educa 21, que é do Rossandro Klinger, que é um psicólogo renomado, e um trabalho que tem sido assim fantástico, os meninos amam, a gente vê mudanças, né, na postura, porque é um material que abre diálogo para a criança, para o adolescente, falar dos sentimentos, falar das emoções, né? Que interessante, a gente não falava, né, que posso falar de medo, de tristeza, todo mundo evita de falar no que não é bom, né? Não, o material ele aborda, né, você compreender, você entender as feições, né? Hoje eu estou um pouco triste, tenho razão para estar. Se soltar com sentimentos, né? Sabe, se expressar, porque hoje mais do que isso o indivíduo, né? Porque as inteligências múltiplas trouxeram isso. Há um tempo atrás o indivíduo era assim, ele tinha que ser bom em tudo, né? Os estudos mostraram que não, a gente tem habilidades diferentes. Eu tenho mais habilidade para isso ou para aquilo, então isso também é no ensino. Eu não tenho habilidade em todas as áreas. Eu posso me destacar mais numa área ou em outra, né? Não preciso ser bom em tudo. Então isso tudo trouxe muito para todos nós, porque a gente se cobrava muito, né? E os sentimentos a mesma coisa. O indivíduo pensa assim, eu só quero alegria. Não tem como. Só quero coisas boas. É legal, a gente falando de sentimento, não tem como lembrar daquele filme, tem um filme infantil, pouco tempo eu e o Dejan tava falando desse filme, que cada personagem é um sentimento. Tem um trabalho da psicologia com esse... Poxa vida. Isso mesmo. Vamos lembrar daqui a pouquinho. Você lembra? Eu sei qual que é, mas eu não... Nós vamos lembrar. Elas são todos ruins. Nós gastamos tudo pra lembrar da história. Mas é isso aí. Mas é legal, não tem como ficar sem. Uma coisa sem... E hoje é essencial, né? A escola, então, trabalhando isso, né? Felipe então, me ajudou aqui, ó, divertidamente. Divertidamente. Obrigado, Felipe. Isso mesmo. E a gente vê que uma sensação, um sentimento que não atua numa criança ou em qualquer indivíduo, como que faz a diferença, faz falta, né? Então, esse equilíbrio, né? Então, um dos projetos que a gente tem atuais é esse, essencial. Né? A gente já tinha essa necessidade antes da pandemia. Pós-pandemia, então, né? Todos. Aí, as oficinas que acontecem, as discussões com o adolescente, ele se abre, ele fala. Que né? legal. Então, assim, um material fantástico, para todos os níveis tem. Qual que é a importância da família na escola? Tá próximo da escola? Que chique isso daí, hein, Mara? Isso daí é... Total, né? E aí, inclusive, esse material do Educa 21, a família é tão importante que ele tem um material, né? Não é material físico, é uma proposta, na verdade. É Escola de Educação Parental. Então, paralelo ao material do Educa 21, que a gente desenvolve com o alunado, existe um projeto para a família, né, que é exatamente para fazer com que o pai consiga entender e se envolver e prestar mais atenção nesse indivíduo que muitas vezes está ali fechado, porque o adolescente é assim mesmo e tudo, mas que ele está precisando de ajuda, precisa de acolhimento. Sim. Tudo passa pelas emoções, né? Então, a gente vê que são parcerias que trazem muita qualidade, porque ele é especialista naquilo, né? Então, a Zoom, por exemplo, trabalha com tecnologia aplicada à educação, porque o material, ele falando de robótica, de pensamento computacional, raciocínio lógico-matemático, muito voltado para a matemática, mas com toda uma competência trazendo a situação da atualidade, né? Legal. Então, são ferramentas, os aliados que a gente tem do trabalho no dia a dia. O PIES também, que, né, é uma proposta desse ano nosso, que é o programa bilíngue, é uma atual necessidade da escola. Né? Não só da escola, do mercado. Do mercado, né? Hoje a gente sofre com isso na CNPJ. Porque a proposta da educação, né, bilíngue, né, que existe escola bilíngue, né? O nosso não é programa bilíngue. Então, ele tem uma carga horária maior, com material internacional. Nós temos sala ambientada, né, para propiciar, né, a fala, né, conversação em inglês. Então, assim, profissionais preparados, né, muito bem acompanhados por todo o sistema,
que vai fazer com que essa criança, né, a gente já vê, tivemos depoimentos de alguns pais lá, que é o primeiro ano do programa, porque a gente já tinha inglês na grade curricular, mas o inglês convencional. Agora, dentro do programa, a imersão, né, uma carga muito maior, o pai já percebe a diferença do filho, né, porque ele tem maior quantidade e é mais falando inglês. Os meninos de 5 anos lá na escola, você precisa ver como que eles já falam. Então, quanto menor, mais facilidade, A né? gente já vê, a Julinha já vem aqui e já dá um show. Julinha, pega a cor verde. Não é verde não, é green. Ah, meu Deus do céu, foi menino. Porque isso faz parte da Então, isso realidade parte do dela. ambiente deles, né? Eles vão- Então, a gente não tem dúvida, né, que a médio prazo, então essa criança que a gente começa com 3 anos de idade, quando chegar no 9º, não tem dúvida que essa criança é proficiente. Que legal isso. Né? E dentro do currículo, né? Sem o pai precisar levar o filho para um cursinho, para um outro lugar. Porque ali ele já vai adquirindo aquilo tudo e com uma linguagem realmente também... E sem um peso a mais, né? Porque o inglês convencional, quando o aluno chega ali no 7º, 8º ano, ou série, né? Vou falar ano que eu acho que é mais fácil. Ele acaba tendo que ter 1 hora extra para fazer isso. Então ele já está na escola e ele tem que ficar um tempo a mais ou ir para outro lugar. Então ele que já começa com uns 3 anos, igual você colocou, ele já vai aprendendo, isso já vai virando cotidiano. Então já entra no perfil educacional dele ali e não precisa mudar a rotina para estar aprendendo isso. Isso é legal mesmo. E vai ser diferencial isso. Com certeza. A gente fez esses investimentos todos esse ano, porque pós-pandemia, né, o período de pandemia foi um período assim, grandes desafios que a gente teve que ajeitar para que tudo funcionasse com o que a gente já tinha, né? E foi muito desafiador, porque você em março, né, ser tirada da escola como foi de forma tão repentina e sem ter hábito de dar aula à distância, né? O aluno ir na casa e o professor também, porque o professor também não pôde ir à escola, né? Então todo mundo se organizar com equipamentos, com tudo, e a gente também, modéstia à parte, nos reinventamos. Porque assim, a gente tinha grupo de formação à noite, né? O nosso profissional, o professor Marcelo, que nos deu muito suporte da área, né, assim, de tecnologia. A gente estudava, vamos aprender sobre isso. Ele estudava, dava curso pra gente. Todo mundo aprendeu. Mas, por um lado, nós também somos outros profissionais, né? Depois da pandemia. Tudo tem seu lado bom e ruim. A gente aprendeu muito, os pais, né? O apoio dos pais foi essencial, mas os pais também falaram, ai, que maravilha, como que eu tô aprendendo, né? Eu tinha uma avó que assistia as aulas online e falava assim, até eu tô aprendendo inglês. Ah, que ótimo. Eu ficava feliz falando. O conteúdo foi repassado para a família, né? Então, assim, foram muitos desafios. Coisas deram certo, coisas deram errado. A gente mais acertou do que errou. Mas o apoio da família foi essencial, a ousadia, né, dos profissionais tiveram coragem de encarar, que eu às vezes conversava com professores de outras escolas, falava assim, não, eu não dou aula online, não. Nem não dou mesmo, que eu não tenho jeito para ir. Gente, ninguém de nós tinha jeito, tá pronto para determinadas questões. questões. Correr atrás mesmo. Né? Aí é quando a gente fala assim, tô com medo e tudo, mas vou com medo mesmo, né? Vamos com medo. Vamos enfrentar, né? E deu certo. Gerir tudo isso, com certeza, não foi nem deve ser muito fácil. Né? Vim 36 anos de escola, hoje com mais de 40 pessoas atuando diretamente na educação. Não vou chutar a quantidade de alunos, que eu não me lembro exatamente, mas se tiver muitos alunos esse ano, se você fosse parar para pensar quantos já se passaram pelo Castro Alves, a gente deve estar falando de muita gente. A gente está falando de uma formação acadêmica muito grande. Mas quais são os desafios hoje na gestão como um todo, para você conquistar tanto o sucesso, tanto essa referência, ter esse time que é mais do que um braço, né? Eu acho que esse time já é quase um corpo inteiro, com você conduzindo aí todos os planejamentos, pensamentos disso. Então, eu vejo assim que todos são importantes, né? Desde a pessoa que trabalha lá organizando a escola, limpando, né? Com todo carinho, organizando todos, sem exceção. E é ruim a gente citar nomes, porque às vezes a gente pode esquecer algumas pessoas. Mas realmente eu tenho assim, como eu falei, um time de profissionais, eu tenho pessoas lá com 27 anos de escola, com 25, com 20. Então assim, tempo. é muito tempo. Então,
todos que passaram ou que estão lá, são os que garantem esse trabalho nosso, né? De qualidade, determinação, mas realmente eu fico pensando que se a gente parar no tempo, né? A escola, né? Talvez daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente não tiver aquele desejo, aquela alegria, aquela coisa que movimente, a gente vai Que incrível isso. se desmotivar e sair do mercado, né? Então, como eu falei, mesmo depois da pandemia, a maioria dos profissionais são os mesmos, eu tenho pouquíssimos profissionais novatos lá. Os profissionais são os mesmos, com a mesma alegria, com a mesma garra. Aliás, durante a pandemia, eu só tenho a agradecer. Aí que elas se reinventaram. Inventaram, fizeram, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Fizeram né? online, né? Se Reinventaram, né? Na própria casa inventaram, fizeram quadro, colocaram televisão. Não, vamos experimentar, assim, foram inovando, né? Implementando para que as coisas dessem certo. Então, quando você vê quando um time está engajado e que fala assim, a dificuldade da escola é nossa também, né? Porque a gente perdeu um número muito grande de alunos, né? Nós perdemos 1/3 de alunos na Poxa pandemia. vida. É muita coisa. 1/3. E não abriu mão de nenhum profissional, pelo que você falou. Não. Porque você tem pouco novo, você não precisou demitir. Não, que aí foi uma determinação também, que é isso que eu acho que é o bacana, é as pessoas perceberem assim, qual que é a diferença? Nem tudo, né, por mais dificuldade que tem, eu ia pensar em mim, né, a última coisa que eu pensei, eu falei assim, eu preciso honrar e ter o compromisso Quem com os tava sempre do profissionais, seu lado, né, ninguém ficou sem receber, não tivemos, as pessoas que eu dispensei foram auxiliares, porque na verdade, se o aluno estava em casa não precisava, né? Os outros todos foram mantidos, né? Os profissionais. Porque, e eles perceberam isso também, então vestiram a camisa, então um time unido. Abraçaram a causa, né? Que abraçaram a causa, a determinação toda nós superamos porque a gente estava unido. Já estamos recuperando esse texto de alunete, assim? Graças a Deus esse ano, ainda não, né? Porque o que esse ano ainda não foi tão favorável? A gente começou um ano muito incerto, a gente não imaginava se a pandemia ia minimizar, se as coisas iam, né? E um ano muito turbulento também, né? A gente está falando de eleição, a gente está falando de Copa do Mundo, a gente está falando de pós-pandemia, que vai e não vai, e aí né? você ia poder ter os eventos na escola presencial Sim, se não ia. né? Tanto é que o calendário que a gente elabora com muita antecedência, muita coisa a gente não contemplou, porque nós pensamos, será que vai poder ter, né? Isso ou não? E aí, no início do ano, os pais da educação infantil ficaram temerosos, porque é um investimento. Sim, claro. Você matricula criança, compra uniforme, Livro. compra material. Aí, de repente, quando fosse em março, suspendia e os meninos de novo para casa. Então, a nossa ainda foi baixo o infantil, né? O que, graças a Deus, a gente já vê mudança para 2023, né? A quantidade de intenção de pessoas querendo vaga para a educação infantil, porque tá todo mundo mais seguro, não, realmente funcionou, voltamos, a alegria dos meninos da escola, o lugar do aluno O é na escola. retorno deve ter sido, assim, maravilhoso. Muito né? emocionante, muito. Os meninos, assim, não, eles são outros, sabe? Eles têm, não é que eles não gostassem, mas a gente vê que é mais intenso. O amor e o Fez carinho muita pelo falta, ambiente, né? né? Escolar. Fez muita falta. Eu escutei uma pessoa fazendo um comentário sobre esse retorno às aulas, né, principalmente da educação infantil, que você citou aí, que o pessoal está em alta procura. E uma pessoa citou que ela acreditava que a educação infantil ia diminuir muito, porque o trabalho de home office ficou muito comum. Então, os pais trabalhando de home office, ou o pai ou a mãe, conseguia acompanhar o aluno. Só que o fato do pai já conseguir estar mais próximo do aluno, talvez, para levar para a escola, para buscar, para arrumar ele e tudo mais, já é um ganho muito grande. E aí ficar com o aluno o dia inteiro dentro de casa, talvez não era o ideal, né? Não é o ideal. Então a gente vê que, mesmo com essa situação, com um novo cenário no mercado, a grande tendência ainda de continuar aumentando o ensino infantil está acontecendo, né? Você já deve estar sentindo isso nas pré-matrículas ou na busca disso. Sim, porque na verdade é lugar da criança na escola mesmo, né? E a alegria, você vê, esse ano quando a gente começou, os maiores desafios nossos foram os meninos menores.
Eles vieram, criança, por exemplo, de 2 e de 3, eles não tinham convivência social, né? Então foi muito desafiador. Hoje, se vocês forem lá na escola, vocês não acreditam. Se a gente mostrasse uma filmagem fazendo amizades, né, coleguinhas, alegria, tudo novo, né? o amor deles pelas coisas, porque a educação infantil, ela é muito vivência. A criança vivencia tudo lá, né? Então, isso é insubstituível também. Por mais que o pai queira em casa dar todo o apoio, não tem nada que substitui as relações pessoais, né? Legal. Tia Sandra, a gente te conhecemos uma baita história de uma empresa de 36 anos que diretamente ou indiretamente já atingiu milhares de pessoas. Acho que depois, se você um dia tirar ali para fazer uma análise disso, quantos alunos passaram, quantos média de pessoas na família a gente atinge como aluno, a gente vai falar aí de quase 1/3 de Birité. Não sei se chega a tanto, porque Birité cresceu, mas é muita gente. Mas eu acho que a gente fala de muita gente. E depois de aprender toda essa situação com você, de aprender a importância de um time, aprender a importância de uns diferenciais dentro de um negócio que é tão convencional, que é a educação, e é difícil, né, muitas vezes. Você não pode ficar fazendo muita gracinha, porque senão você foge de muitas outras coisas. A gente queria entrar na etapa que a gente mais gosta aqui desse bate-papo nosso, do CNPJ Cast, é onde você, como empresária, como empreendedora, muito mais do que isso, né, como diretora de uma escola de sucesso, como pedagoga e muito, né, contextualizada dentro da área dos ensinos, o que hoje a Sandra pode trazer como dicas para aqueles empreendedores que talvez estão naquela indecisão de sair do seu emprego e começar um negócio, seja ele indicado pelos pais ou não, aqueles empreendedores que talvez estão tentando e sonham em inovar dentro do seu negócio e fiquem com medo, será que eu gasto esse dinheiro? Não gasto, enfim. A gente poderia citar vários perfis, várias situações de empreendedores, mas contextualizando para todos, quais dicas que você trouxe para essa turma nossa que o pessoal gosta de acompanhar esse momento aqui? É um grande desafio, porque a gente vê assim a nova geração com muita ousadia, né? Como eu falei no dia que eu estive aqui no evento da CNPJ, fiquei muito feliz e orgulhosa com os ex-alunos aqui, e a gente vê pessoas assim ousando, que eu acho que o maior desafio para todo empreendedor é ousar. Primeiro, como eu contei, né, eu comecei a sair de uma situação que era um pouco estável para uma situação que era de oportunidade, mas sem grandes ambições. Mas por outro lado, eu vejo assim, que a gente precisa ousar, ao ter pessoas parceiras, motivar essas pessoas e inspirar, né? Como eu falei aqui algumas vezes, ser uma referência, porque todo mundo precisa de uma referência positiva, que mesmo que a gente esteja com receio de dar certo ou não, a gente tem que falar, vamos lá, com coragem, vai dar certo, vamos experimentar. E nos investimentos, eu penso assim, eu sempre fui muito comedida, sabe? Eu fui muito abençoada sempre, que todos os passos que eu dei, seja para comprar um mimeógrafo usado, né? Seja que com certeza a gente comprou porque era o que a gente tinha condição na época, mas o passo que eu dei para comprar a máquina de Xerox, por exemplo, eu assumi uma dívida, né? Um risco, né? Um risco, que nem sempre você pode fazer tudo muito previsível, né? E deu certo. Então, a gente precisa ter o pé no chão, mas a gente tem que ousar também, porque senão você não cresce. Então, eu penso que se a gente aliar ousadia, entusiasmo, a pessoa que está à frente do negócio, inspirar os outros, né? Porque aquela pessoa que também fica só assim, será que vai dar certo? Acho que não vou fazer não, eu tô com medo. Tem que encarar, né? Pessimismo não, né? De forma alguma. Nem neutro, né? Nesse caso não pode ser também não. Nem neutro, tem que ser corajoso mesmo. Corajoso, alegria, determinação, né? Naquilo que a gente faz, isso faz toda a diferença, porque você consegue convencer o outro, né? Se você está empolgado e está motivado, não sei, tá tudo tão difícil, né? A gente fica só reclamando, né? Então, assim, dificuldade todo setor há.
mas a gente precisa realmente ousar, né? Que legal, tia Sandra. A gente fica assim muito feliz, né, mãe? Realmente. Às vezes a gente fica por trás ali dos números, né? De ver a burocracia, de ver ali os problemas e muitas situações assim, a gente não imagina, né, o quanto de amor, de carinho, de Contato, né? de desafios, enfim, né, a gente poderia colocar aqui vários adjetivos para isso, que envolvem vocês entregarem algo tão excelente como é o trabalho como um todo, desde a recepção até o ensino do Castro Alves. Então, parabéns, né? A gente já te dá muitos parabéns, eu acho que você merece muito mais. Né? Você é uma pessoa mais do que especial, não só pra gente, pra mim como pessoa, mas pro escritório como empresa, como empreendedora, como gestora. Então, parabéns por toda essa história que você está construindo. A gente ainda quer participar de muita construção disso, de muita coisa nova. A gente sabe que tem algumas novidades para vir aí em 2023. Deixar o pessoal curioso, deixar o pessoal acompanhar o Castro Alves lá nas redes sociais. Isso mesmo. A gente queria te agradecer muito por esse momento, você ter vindo, traga essa experiência, todo esse ensinamento pra gente, viu, tia Sandra? É muito especial pra gente ter você aqui. Eu quem agradeço, o prazer e alegria minha, né, de realmente, a gente sabe da importância da gente, do legado que a gente deixa, e inspirar pessoas, né, é o nosso objetivo. Eu também só tenho a agradecer pelas oportunidades, pela parceria, né, eu tenho falado o quanto eu sou uma parceira que experiente, né? Não vou falar antiga não, né? Vou falar assim, talvez uma das mais experientes aqui das CNPJs, né? Vibro com a quantidade de jovens que tem aqui, né? E a gente vê a força desse jovem, e a gente que lida com a educação e com criança, a gente vê que o futuro é esse, né? Então eu também só tenho a agradecer pelo convite, pela oportunidade, agradecer aos profissionais da minha escola, por todo o apoio, por todo o carinho, por toda a determinação, porque é onde a gente chega e está, com certeza tem muita gente por trás, né? Tem todo um legado, né, para ser deixado, inspirado. A gente aprende o dia todo com pais, alunos, crianças, profissionais, e sei que não para por aqui, né? A gente está em uma trajetória aí, se Deus quiser, de muito tempo pela frente. Realmente o ano de 2023 desejo que seja um ano muito melhor para todos nós estamos esperando isso, a escola não é diferente, né? E temos novidades, como o Túlio falou, vamos acompanhar a gente aí nas redes sociais, muitas coisas estão por vir, né? Pelas demandas da atualidade, da necessidade, e com grande desejo aí de continuar contribuindo para a educação do nosso querido Ibirité. Show. Tia Sandra, deixa, se for possível, né, deixar o contato para o pessoal conhecer melhor a escola, deixar a rede social, o pessoal quiser pesquisar, conhecer o Instagram. Né? Para quem tiver curiosidades também de conhecer melhor a Sandra, deixa um e-mail para o pessoal contatar você, para ficar à vontade. Aqui, você sabe que a casa é sua. Pois é, que bacana, né? Realmente, como hoje tudo é pelas redes sociais, né? A gente tem o nosso site, o Instagram, iecastroalves.com.br, o site. O Instagram é iecastroalves. E aí a gente, vocês, né, nos encontrando lá, terão a oportunidade de marcar um momento, conhecer a escola. Né? Esse período a gente até fez na semana passada um primeiro momento presencial, com pais, alunos, foi fantástico, né? A gente vai marcar novamente, mais para frente, outra oportunidade para conhecer tudo que a gente tem para agregar aí na parceria, né? O meu e-mail é direção@iecastroalves.com.br, mas procurando lá pelo IE Castro Alves, vocês encontram tudo que tem a ver com a nossa instituição. Né, e teremos o maior prazer em recebê-los para conhecer um pouco da nossa trajetória. Temos alguns eventos importantes para acontecer. Próximo sábado a gente vai participar do Torneio Brasil de Robótica com a nossa equipe de alunos. Né? Depois nós vamos ter a feira de robótica interna na nossa escola, né? Vai ser no dia 29 de novembro. E aí a gente vai divulgando tudo lá nas nossas redes sociais, para vocês participarem conosco, conhecer de perto o nosso trabalho. Que show, parabéns, Sandra. Maia, mais uma vez, né? Muito obrigado também por ter organizado sua agenda, ter saído aí da zona de conforto. Você não queria vir comigo, né, Maia? Vou contar. Sandra, parabéns pela sua história, pela sua trajetória.
É uma trajetória de sucesso, é uma trajetória de esforço, é uma trajetória de dedicação. Agradecemos, né, a sua presença aqui hoje, foi muito bom, adorei saber da história da construção, né, do Castro Alves, uma escola tão importante aqui no nosso município de Birité. Eu agradeço. Show. Mayra, obrigado também pela sua participação. A gente tem todas as nossas brincadeiras, mas a gente sabe, né, o quanto é desafiador o trabalho como um todo e estar aqui junto com a gente. Obrigado aí por tudo que vocês fizeram. Tia Sandra, mais uma vez, obrigado também. Para quem nos acompanhou até aqui, um forte abraço para vocês. A gente pede que vocês compartilhem esse conteúdo com as pessoas que você acredita que vai gostar de conhecer melhor a Tia Sandra, que vai gostar de conhecer melhor o Castro Alves, e para quem também precisa das boas dicas que ela deixou aqui para continuar inovando, transformando e com muita coragem crescer no seu negócio. Então, um forte abraço e até o próximo CNPJ Cast.